nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e nessa semana, dia 12 de março, a gente comemora o dia do bibliotecário. O que isso tem a ver com o Hospital de Câncer de Barretos? Tem a ver sim, você vai saber nesse programa. Hoje nós trouxemos uma bibliotecária. Eu estou aqui com a Daniela Muriel, né, Dani? Isso. Bibliotecária de Monte Alto, formada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Estadual Paulista, em Marília. Exato, Você em fez em Marília, Marília, a faculdade. isso. E trabalha no hospital desde 2005. Exato. Aqui tem biblioteca. Tem. Duas. Temos duas bibliotecas, né? Uma que é conhecida como a Biblioteca Técnica Especializada, que fica no prédio do Instituto de Ensino e Pesquisa, que destina-se a auxiliar os nossos colaboradores, médicos e demais profissionais no desenvolvimento de suas atividades. Mais científica mesmo. Científica. Então, o profissional que está desenvolvendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou que quer somente aprimorar suas técnicas, né? Ele procura essa biblioteca e tem todo um suporte ali também de um bibliotecário. Nós temos o Rafael, então nós temos 2 bibliotecários aqui no hospital. A outra biblioteca, que é uma biblioteca de incentivo à leitura. Que é o projeto que você está. Isso, exatamente. Essa que eu coordeno atualmente, que destina-se a formar leitores, né, e incentivar a leitura entre os nossos profissionais. Agora, Daniela, esse programa aqui a gente procura sempre mostrar as curiosidades do hospital, a história da humanização, tanto externa com os nossos clientes, digamos assim, que são os pacientes, familiares, né, todo mundo que chega no hospital, quanto interna, que são com os colaboradores, os funcionários, as pessoas que prestam serviço para o hospital, que estão sempre dentro do hospital. Aí, assim, nossa, tem uma biblioteca, 2 bibliotecas aqui dentro. E você coordena essa que tem a missão interna, digamos assim. Agora, o que levou você a fazer biblioteconomia? Que eu não sei, quase não dou conta de falar isso. Ninguém fala quando é pequeno, você bibliotecária quando eu crescer. Fala? Exatamente, né? Não fala. Eu acho que até porque não nos é apresentado essa profissão, né? O que me levou a escolher biblioteconomia foi a curiosidade, eu sempre fui muito curiosa, e o contato muito cedo com os livros. A minha mãe tinha, né, esse hábito de leitura, nós tínhamos sempre acesso muito fácil aos livros em casa, né? Eu me lembro de ver muitas vezes minha mãe lendo, e ela gostava muito de escrever também. Então, esse contato... A sua mãe trabalhava? Ela tinha uma profissão? Tinha. Minha mãe era autônoma, era artesã, né? Tá. E nas horas vagas ela gostava de escrever poesia. Então, a gente sempre teve muito contato com os livros. E na escola, eu sempre gostei muito de participar de atividades lúdicas, né? Nós tínhamos Noite da Poesia, concursos literários. E isso, de certa forma, fazia com que eu tivesse esse contato direto com a biblioteca e, ao mesmo tempo, o gosto pela informação. A curiosidade me instigava, né? E a sua escola tinha uma biblioteca? Tinha, né? Infelizmente, nem todas têm. A gente sabe que, em muitos casos, as escolas públicas, né? Eu sempre estudei em escola pública, elas têm, as bibliotecas tornam-se depósitos de livros. Sim. Né? Dificilmente o aluno chega até lá e tem acesso. A minha tinha uma biblioteca que funcionava e isso me motivou. Então, quando eu cheguei no 3º colegial, eu queria fazer alguma coisa ligada à informação. Na época, eu pensava até em fazer jornalismo, mas era muito concorrido e saindo de uma escola pública. Aí eu fui buscar outras alternativas. Foi aí que eu conheci a biblioteconomia, prestei vestibular, passei e me apaixonei pela área. Como é que é o curso? O curso... Porque assim, a gente fala bibliotecária, ela Isso. cataloga livro. É só isso que a bibliotecária faz. Não. O que é um curso? É um curso de catalogar livro? Não. Muita gente pensa... É muito preconceito, né? É muito preconceito. A gente lida com esse preconceito constantemente, né? Eu sou formada desde 2002, sempre atuei como bibliotecária desde que me formei, né? Saí da faculdade empregada. Por quê? Porque é um curso que não tem uma procura muito grande. Até pelo preconceito, o pessoal desconhece. Para você ter noção, nós temos 39 cursos de biblioteconomia no país. É muito pouco, né? Muito pouco. Então, forma-se uma média de 1.300 bibliotecários por ano, né? 26 desses cursos em escolas públicas e os demais em escolas particulares. Então, o pessoal não sabe qual é o trabalho de bibliotecário. O trabalho de bibliotecário está ligado ao Brasil colonial, lá na história, na época em que o conhecimento era guardado pela igreja, né? Então, nessa época, os jesuítas, os monges, eles que cuidavam do conhecimento produzido. Eles que definiam quem tinha acesso ou não.
Hoje, o que o bibliotecário faz? Ele faz uma faculdade de 4 anos, depois ele pode fazer pós-graduação, se quiser. E dentro da faculdade ele aprende a catalogar, a classificar, a indexar. Por quê? Porque ele tem como objetivo tratar a informação para disponibilizá-la aos seus usuários. Imagine você chegando numa biblioteca em que não há um bibliotecário. Você vai lá procurar um livro de filosofia e aí você tem que correr Um monte de livro todas as prateleiras. empilhado, né? Isso. Bem isso. A função do bibliotecário em uma biblioteca é deixar essa informação, esses livros, né, organizados de acordo com as classes de conhecimento. Visualmente mesmo, de eu bater o olho e falar, tá aqui, Isso. desse lado de cá. Ou correr o catálogo e ver lá, olha, todos os livros de filosofia estão na classe 001, na prateleira tal. Essa é uma das funções do bibliotecário. O bibliotecário atua também em outros campos. Em cidades pequenas nem tanto, mas em grandes centros como São Paulo, tem muito bibliotecário na área jurídica. Muito Especializado mesmo, Isso, né? bibliotecário na área de engenharia. Por quê? Porque ele atua com pesquisa. Ele desenvolve habilidades ao longo de sua formação que lhe permite pesquisar, buscar as informações de forma mais rápida, né? E Ele acertada. organiza o que tem à disposição de Exato. conhecimento e que esteja impresso. E o que não está impresso hoje? Porque hoje a gente tem aí um vasto conhecimento que não está mais impresso. Cada vez menos há essa necessidade de impressão. O bibliotecário já age, né, já atua nessa área Sim, também. sim. Ele atua muito diretamente com os profissionais da área de tecnologia da informação, desenvolvendo softwares destinados para isso. Ele atua também em bibliotecas digitais, né? Um exemplo na área de saúde. Nós temos grandes bibliotecas digitais, que é a BIREM, né? Que é a Biblioteca Virtual em Saúde, que engloba e armazena uma série de publicações científicas na área de saúde. Então, existem bibliotecários atuando ali. Aí entra muito mais a questão da indexação, que é indexar os documentos de acordo com seus termos, para que o usuário venha e consiga recuperar É por mais meio de base de difícil dados. essa área, porque assim, leigamente, estou te falando como leiga, eu fico imaginando, o livro é algo que eu posso pegar, é um objeto concreto. Eu, particularmente, ainda tenho muito apreço por esse objeto. Somos duas, Né? então. Porque, assim, a gente percebe que nem sempre as pessoas têm tanto apreço pelo livro, pela revista, né? Elas estão partindo mais para as plataformas, que a gente fala Isso, as virtuais, plataformas, exato. o tablet, o celular, né? O próprio computador. Mas o livro ele é mais concreto. Então, eu vou numa prateleira, eu sei que aquela prateleira tem gastronomia. Antigamente chamava culinária, hoje é gastronomia. Agora, o mundo virtual, que eu não posso palpar, eu fico perdidinha nesse mundo. Então, é mais difícil para o bibliotecário reunir essas informações virtualmente para que essas plataformas funcionem? Então, na verdade, o mecanismo é o mesmo, né? Porque o bibliotecário, ele se utiliza de códigos. Então, nós temos códigos de classificação e códigos de indexação. A gente trabalha com os descritores de assunto. Então, o mesmo... Mas esses códigos são o quê? Nacionais? São internacionais. Mundiais? Então, isso, mundiais. Então, nós temos, por exemplo, o CDD, Classificação Decimal de Dewey, e o CDU, Classificação Decimal Universal. De acordo com o planejamento da biblioteca, da instituição que o bibliotecário estiver atuando, né, ele vai ter um planejamento, ele vai adotar um desses códigos, e aí o código é padrão. Então, a mesma numeração que eu utilizar aqui para medicina, né, se eu adotei o CDU, eu vou utilizar em outros estados e em outros países. Independente de ser impresso ou virtual? Independente de ser impresso ou virtual. E aí nós trabalhamos também com os descritores de assunto ou as palavras-chave, né? Muita gente se perde quando está desenvolvendo os trabalhos de conclusão de curso. Dani, mas o professor pediu para eu pesquisar lá nas plataformas, na BIREM, na PubMed, com os descritores de assunto. Os descritores são exatamente as palavras que a gente retira do material que nós tratamos, né? E lançamos para quê? Que permite a recuperação desse material. Então, existe também todo um vocabulário de indexação utilizado nos centros que coordenam essas plataformas, digamos assim. Então, todo material que tratar de câncer de mama, um exemplo, ele vai receber o mesmo descritor de assunto. Bacana. Que é o padrão, né? Que é o padrão, isso. Que aí isso facilita, quando a gente recuperação. padroniza, a gente facilita Exatamente. tudo. Então, além da curiosidade, é preciso um senso de organização muito grande para querer ser bibliotecário. Já não servia para mim, porque eu só tenho a curiosidade, mas o senso de organização me falta ainda, né? Agora, tem muita coisa interessante que eu quero conversar com você, inclusive sobre a biblioteca daqui, mas a gente precisa fazer intervalos, o programa
tem os seus intervalos. Se você está achando esse assunto curioso, como eu estou achando, e quer saber mais, continue com a gente. A gente volta já já. O Hospital de Câncer de Barretos agora conta com uma nova ferramenta de divulgação do trabalho realizado pela instituição. No final do último mês, tiveram início as gravações do programa Acima de Tudo o Amor, apresentado pelo diretor-geral do HCB, Henrique Prata. O programa, que passou a ser transmitido para todo o Brasil pela Rede Vida de televisão, teve sua primeira edição indo ao ar no dia 4 de março. Com o apoio de seus líderes espirituais, os padres Fernando Tadeu e Túlio Gambarato, Henrique compartilhará a fórmula de sucesso que levou a instituição a ser reconhecida como referência em humanização e qualidade de atendimento. O cantor Edson, da dupla Edson e Hudson, foi o responsável pela criação da trilha sonora do programa e falou sobre seu envolvimento no projeto. Acima de Tudo Amor. Bom, essa música eu fiz questão de gravar com muito amor, com muito carinho para o meu grande amigo Henrique Prata, para esse programa, para ser a trilha sonora desse programa, que trata da paz, do amor acima de tudo. E o amor faz diferença, tanto na alma quanto no espírito. Vale muito a pena. E eu com meu irmão, o Hudson, não poderíamos deixar de também fazer parte desse amor, desse elo, dessa corrente de amor, onde salva tantas vidas e ajuda tantas pessoas que precisam. Parabéns, Henrique. Estamos juntos, sempre unidos em prol do amor, em prol de sempre estar ajudando as pessoas. Acima de tudo, o amor. Acima de tudo, o amor. Só o amor faz curar totalmente. Acima de tudo, o amor. É plantar, é fazer diferente. Nós voltamos, programa Luz Câmera Ação contra o Câncer, hoje falando de livros, especificamente da profissão de bibliotecário. Afinal de contas, nós estamos aí na semana que comemora essa profissão. Eu estou aqui com a Daniela Muriel, que é a bibliotecária, uma das bibliotecárias aqui do Hospital de Câncer de Barretos, já que nós temos 2 bibliotecas. Então vamos falar primeiro da biblioteca que você não está, né? Da biblioteca científica. Ela é uma biblioteca física, é uma sala em um dos prédios do hospital, né? Exato, é uma biblioteca física com acervo, né, impresso, digamos, no suporte livro, temos também revistas, e ela tem computadores à disposição dos usuários, e ela atende também às necessidades digitais. Como? Hoje a maioria das publicações na área de saúde, né, das revistas internacionais principalmente, elas saem no formato digital. Então, o usuário vai até a biblioteca, faz a sua busca nas plataformas, né, nas bases de dados, passa a referência para o bibliotecário, para o Rafael, e o Rafael, ele providencia esses artigos, né, essas publicações por meio de senha, de convênio com outras instituições. Porque, assim, quando a gente fala em pesquisa científica, não é qualquer pesquisa, não é qualquer fonte de informação que serve, né, para um mestrado, ou mesmo para uma pós-graduação, principalmente para um doutorado. Você tocou num ponto muito importante, porque assim, eu já trabalhei na biblioteca técnica, né, por 5 anos, comecei na biblioteca técnica, e ainda hoje, muitos funcionários que estão fazendo a graduação ou pós, chegam com qualquer publicação, principalmente pela facilidade do acesso à internet. Joga no Google. Né? Na internet tem tudo. Joga no Google. Então, eles chegam com uma informação e montam uma aula em cima daquela informação, eles desenvolvem um resumo, uma resenha, os próprios trabalhos de conclusão de curso, com algo que eles não sabem se realmente é verdadeiro. Porque tem muita mentira, circulando no mundo virtual, né? Exatamente. Então, a gente orienta muito os nossos colaboradores e entra assim, o bibliotecário, ele dá esse apoio, né? No sentido de orientar, olha, toma muito cuidado com a fonte, né? Toma muito cuidado com o plágio, sempre que utilizar um texto, cita lá o autor original, cuidado com a referência, porque isso tudo tem um peso muito grande no resultado final do trabalho científico, da pesquisa científica.
né? E não é aceito, né? Os orientadores não aceitam. Não tem aceita, jeito. ele vai ser Eles barrado não em algum engolem momento. qualquer coisa. Isso. Assim como a pessoa foi lá e pesquisou no Google, eu sei que o orientador tem como pegar aquele trecho e ver se é verdade ou não, ou se é plagiado, né? Existem vários mecanismos, né, contra plágio que identifica ali. Hoje não é fácil, não, você... Agora, essa biblioteca científica dentro de um hospital é até meio óbvia, digamos assim, né? Quem conhece a estrutura de hospital sabe que tem. Não é uma novidade, não é nenhuma inovação. No entanto, você está na outra biblioteca, que Isso. essa sim é a cerejinha do bolo dessa área dentro do Hospital de Câncer, que é o incentivo à leitura para quem está dentro do hospital, para quem trabalha dentro do hospital. E não é leitura científica, é leitura, pelo gosto de ler. Como é Isso. que é essa biblioteca? Também é física? Também física, né? A biblioteca Usina do Saber. Esse é um projeto que foi criado pensando no nosso colaborador, pensando na qualidade de vida dos nossos colaboradores. Porque Ela é mais recente que a outra? Isso, ela foi fundada em setembro de 2012, então nós estamos aí com 2 anos e pouquinho de funcionamento. Então você está desde o comecinho dela, porque você está Tô. no hospital desde 2005. Isso. 10 anos já. 10 anos, vou fazer 10 anos agora. Ela foi inaugurada em setembro de 2012. É uma parceria entre o Instituto Brasil Leitor e a Usina Altamogiana, de São Joaquim da Barra. O Instituto Brasil Leitor é uma instituição não governamental que fomenta a leitura pelo Brasil todo. Uma ONG. E uma ONG. E ela busca, né, assim, no caso de empresas, ela busca, porque assim, se você andar por São Paulo, algumas pessoas talvez já tenham passado por lá e já viram algumas bibliotecas nas estações de metrô. Uhum. O Instituto Brasil Leitor que é responsável por montar esse projeto e implementar essas bibliotecas. No caso de empresas, eles analisam o perfil de uma empresa, né, escolhem uma determinada empresa, analisam o perfil para ver se essa empresa tem potencial para se ter uma biblioteca desse tipo. No caso, o hospital foi escolhido, né, pelo Instituto, e aí, então, quando eles escolhem, eles vêm até a empresa, fazem todo esse acordo, né, apresentam um projeto, a empresa indica um profissional para coordenar esse projeto dentro dela, no caso, eu fui indicada pelo hospital, e aí, então, começa a busca por um patrocinador. Uhum. Esse patrocinador, no nosso caso, a Usina Altamogiana de São Joaquim da Barra, foi quem doou todo o nosso acervo, todo o nosso mobiliário. Porque não bastam os livros, é preciso um ambiente para que esses Isso. livros sejam degustados, digamos Exatamente. assim, né? Então, nós temos hoje um acervo com cerca de 2.100 títulos, das mais variadas áreas do conhecimento. Esse primeiro, a montagem, né? O primeiro acervo foi doado por esse patrocinador, depois o hospital que assume a manutenção da biblioteca. Porque há uma troca Isso, constante, né? exatamente. Aí o patrocinador vai abrir a biblioteca em outras instituições, né? Aí nós temos lá um espaço com mesa, poltronas, temos também revista, computador, tudo para atender os nossos usuários. Tá, essa ONG ela tem essa missão de ir plantando essas sementinhas Isso. por onde ela passa, mas antes ela faz o que você falou, a análise. Para ver se vai ter uma continuidade, né? Porque não é Exatamente. montar, fechar a porta e ficar aquele espaço Não, morto a intenção ali, não né? é essa, né? Então ela analisa, né, criteriosamente a instituição que ela escolhe, e aí tem que preencher vários fatores. Aí assim que eu fui escolhida para assumir esse projeto na instituição, eu fui para São Paulo, participei de treinamento, para que a gente siga o padrão que o Instituto Brasil Leitor também segue no incentivo à leitura. Tá, e a gente às vezes também tem, pelo preconceito, a ideia de que a biblioteca é uma coisa estática. Exato. Os livros estão lá na prateleira, de vez em quando alguém vai e espana, tira a poeira, e eu chego lá e aquele livro sempre vai estar ali à minha disposição. E não é, a biblioteca é uma coisa viva, né? Ela tem que ser dinâmica. Tem que ser viva, tem que ser dinâmica. E esse é o meu desafio enquanto profissional, né? Eu preciso ir em busca dos meus leitores. Eu preciso ir até eles e dizer, olha, a biblioteca existe. Quando teve a inauguração, houve o interesse de cara? Inaugurou, abriu a porta, foi um monte de gente lá. Houve. E esse interesse, depois ele passa? Não, a gente tem mantido, né? É estável, assim. Lógico que, assim, quando chegam livros novos, a busca é maior, né? Mas a gente tem conseguido manter um número de empréstimos mês, né? A gente mantém também o cadastro de novos usuários. A minha preocupação maior, por exemplo, a gente apresenta a biblioteca na integração dos novos colaboradores, né?
E a biblioteca fica num espaço propício, né? Que é a sala de conforto dos colaboradores. Uhum. Então, todo mundo passa por aquela sala em algum momento. Então, fica muito fácil chegar até eles. Então, eu apresento a biblioteca, né, na integração, falo. E dali, no mesmo dia, já saem os que gostam da leitura, saem já da integração e vão conhecer o espaço. Os que não gostam, eu tenho que pegar no dia a dia. É o seu desafio. É o meu desafio. Aí, o que você tem lá? Você tem os clássicos. Guimarães Rosa, Machado de Assis, o que a gente conhece como Clarice literatura Lispector, brasileira clássica. Isso, mas e não aí são... você tem os 50 Tons de Cinza também, Tenho. o Harry Potter. Tem Harry Potter, tem o Hobbit, 50 Tons de Cinza, A Culpa é das Estrelas. Tudo isso também. Tenho também. E o que sai mais? Os livros espíritas. Ah, é? Zíbia Gasparetto, Não Mônica é o de da Castro. mídia que sai mais? Não é o da mídia. A gente tem uma vasta literatura, os best-sellers, né? Código da Vinci, outros. Mas o que mais sai para os nossos colaboradores são os livros espíritas, seguido depois dos romances. Nicholas Spark, Nora Roberts. É muito grande a procura pelos livros de literatura espírita. Espírita. Exato. Mas será que é porque é dentro de um hospital que lida tanto com vida e morte? Eu acredito que sim. Ou a gente está chutando aqui? Não, eu acredito que seja. Uma pesquisa nacional do Instituto ProLivro, por exemplo, quando analisa o gosto de leitura dos brasileiros, o livro de literatura espírita aparece em 5º lugar, geralmente. Então, aqui foge um pouco do foge óbvio. um pouco. Que informação bacana essa. Quer dizer, as pessoas precisam entender. Talvez é uma busca pelo entender mesmo essa perda diária, né? Porque os nossos colaboradores convivem com isso muito de perto, né? Exatamente. É nisso que a gente acredita que a leitura, ela faz bem para o colaborador por isso. Porque a gente tem casos muito interessantes. Tem uma funcionária que quando chegou em mim pela primeira vez, eu não gosto de ler. Para mim, esse espaço não devia nem existir. Só tirou mais poltronas da sala de conforto, que a gente ocupou um espaço que era da sala de conforto. Não deve ter sido nem a primeira, nem a última vez que você ouviu isso. E aí o bibliotecário entra nesse detalhe. Ele tem que se aproximar do colaborador, né? E aí, como eu tenho tempo de casa, eu sou conhecida como a Dani da biblioteca, mas do que você gosta? Mas você já viu tal coisa? Você não gosta de poesia? E ela, eu gosto de culinária, um exemplo. E essa disse, eu gosto de romance, mas eu gosto de romance que tenha história. Não gosto desses romances água com açúcar. Olha, eu tenho um livro muito bom, tal, A Montanha e o Rio, que é um romance chinês, tem todo... mas tenta. Ela leu o primeiro e não parou de ler mais. E virou leitora Ela mesmo? é uma das leitoras mais assíduas que eu tenho. E tem muitas histórias, certamente, assim, tem. né? Que você acaba participar. Você pega, às vezes, pela da vida. revista, pelo quadrinho. Exatamente. Né? E é isso. Você E dá um ele se biscoitinho torna- para a pessoa se interessar pela E para torta. mim, né? mais do que cadastrar um novo usuário, o mais importante para mim é fazer com que esse usuário mantenha-se, né, leitor. Com que ele frequente a biblioteca constantemente, com que ele esteja sempre ali. E fica a dica para quem está nos assistindo também. A gente vai para o intervalo agora, mas fica a dica. Se você também é desses milhões de brasileiros que dizem que não gostam de ler, repense. Às vezes o que foi te apresentado lá na infância não era tão bacana para aquela fase da tua vida, para aquela idade. Procura uma bibliotecária, procura a biblioteca mais próxima de você. Sempre tem alguém ali para te orientar. Se você gosta de ação, se você gosta de desenho, sempre tem alguém ali para te orientar. Quer saber mais? Fica com a gente volta no próximo bloco. Vai ter mais coisas sobre livros. O Hospital de Câncer de Barretos conta com uma unidade de terapia intensiva desde 2002. Atuando com médicos intensivistas com dedicação exclusiva e uma equipe multiprofissional composta de enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas e odontologistas, a UTI adulta conta com 20 leitos e uma infraestrutura diferenciada que garante aos pacientes um atendimento humanizado.
A unidade infanto-juvenil do hospital também possui um centro de tratamento intensivo com 6 leitos, a fim de garantir que as crianças sejam atendidas em um espaço dedicado a elas, com uma equipe preparada para os casos pediátricos. Estamos de volta hoje com a Daniela Muriel, programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, falando sobre livros, bibliotecas. Nós estamos na semana do bibliotecário, dia 12 de março, né? Comemora o seu dia, o dia do bibliotecário. E aí a missão desse profissional é uma missão muito bonita, que é mostrar para as pessoas que existe um outro mundo que elas podem viver fora da vidinha cotidiana delas ao abrir um livro, né? É essa a missão de vocês, principalmente, né? Em tempos de tecnologia, né? Em tempos em que as pessoas ficam muito tempo no WhatsApp, esquecem de olhar no olho, de pegar na mão, né? De repente, hoje os casais já não falam mais de poesia, não escrevem cartas. Eu acho que o livro traz isso, né? É uma emoção mais viva, né? Porque quando você lê, você viaja. Você é capaz de conhecer o mundo inteiro através de uma leitura. Então, a nossa missão é isso, é mostrar, no caso, para os nossos usuários, para os colaboradores do Hospital de Câncer, as possibilidades que a leitura traz. E mais do que isso, a gente acredita que contribui para a qualidade de vida. Porque quem lê se comunica melhor, interage melhor, fala melhor. Exatamente, escreve melhor, fala melhor, interage melhor com os acompanhantes, com os pacientes, com os colegas de trabalho, né? E muitas vezes a leitura ameniza o sofrimento, né? O nosso colaborador, ele lida muito com a perda, né? Com as dificuldades, né? Então, às vezes, a leitura ameniza isso. Não só a perda de um paciente para a morte, como a perda de um paciente para a vida. Ele convive, às vezes, 2, 3 anos com o paciente se cura e vai embora. E vai embora. Né? Então, a gente fala da perda aqui, as pessoas falam, mas morre tanto. Não é que morre tanto, é que as pessoas passam por aqui, não como num hospital comum, que fica uma semana. Isso. Às vezes ficam 4 anos, 4 anos convivendo com as pessoas ali e depois vão embora viver suas vidas pós o câncer, né? E a leitura, muitas vezes, dependendo, o livro que você lê, te ajuda a assimilar melhor isso, entender por que isso acontece, né? Os encontros e desencontros que a vida nos traz. Então, a gente acredita muito nisso, no bem que a leitura faz. Agora, você falou que, no seu caso, você foi apresentada aos livros ainda criança pela sua mãe. Exato. Esse é o ideal, que a gente pegue uma criança e apresente livros. A partir de que idade? Olha, precisa estar alfabetizada já? Como é que é? Não precisa estar alfabetizada. Eu acho que a mãe pode apresentar a leitura para o seu filho ainda durante a gestação, que ele vai sentir. Mas ele não está vendo. Não está vendo, mas está sentindo. A voz, né? A história. É lógico que você acha que as mães têm que ler para a barriga? Eu acredito que sim. É mesmo? Você é dessa filosofia? Eu sou. Eu acho que isso vai ajudar. Acho que a criança já reconhece ali, né? Porque a leitura tem um ritmo diferente da fala, né? Isso. Quando você lê, você tem uma respiração, um ritmo, um cantar, digamos assim, diferente. Exato. Né? E a leitura apropriada para cada idade, né? Então, essa criança nasceu, eu vou ler um determinado livro na hora dela dormir, ou, né, para deixar ela mais calminha, ela vai crescendo, começa para a escola, e aí os livros que permitem essa criança reconhecer números, letras, e as comidas, né? Eu acho que a leitura em casa desde cedo já faz toda a diferença. Isso é comprovado pelas pesquisas também que o Instituto ProLivro faz. A terceira edição da pesquisa foi em 2011 e essa pesquisa traz dados importantíssimos, né? Diminuiu o número de leitores no Brasil. Em 2007, nós tínhamos cerca de 95 milhões de leitores. Em 2011, quando foi feita a última pesquisa, caiu para 84 milhões. Esses leitores, quer dizer, pessoas que leem regularmente. Isso, considera-se leitor, né, o cidadão que lê pelo menos um livro num período de 3 meses. Esse é considerado leitor. Então, dá para ser leitor, né? Ao longo da vida. Não é um livro por dia, não é um livro por semana. Um livro a cada 3 meses você é considerado leitor. Então, você pode ler 4 livros por ano, ó, né? Dá para incluir isso na sua vida. E a pesquisa mostra isso, que o hábito de leitura está diretamente relacionado aos fatores econômicos. Livro não é barato, infelizmente. Isso, aos fatores educacionais, quanto maior o meu nível de formação educacional, mais eu leio, e aos hábitos de leitura em casa. Então, o pai, a mãe e os professores influenciam diretamente
no hábito de leitura das pessoas. Não é barato, mas a gente tem oportunidades. Acabou de ter uma feira no shopping de Barretos que tinha livro infantil por R$5, por R$3 às vezes. Aí, Né? outro dado importante, as pessoas não deixam de ler porque o livro não é barato. As pesquisas mostram que a pessoa deixa de ler porque alega falta de tempo, né? O valor do livro está em quarto lugar. Então, a falta de interesse Porque hoje realmente. a gente tem edições vendidas em metrô, em Exatamente. rodoviária. Você que coloca são uma moedinha de extremamente- R$1, em supermercado, né? que são extremamente baratas, né? Exatamente. De livros bons. De livros bons. Agora, eu não tive isso lá na infância. Eu cresci, tive que ler livro na escola que eu odiava, porque eu acho assim, você dá um texto de Guimarães Rosa para uma criança de 10 anos, é pedir para ela não gostar de ler mesmo. Você Né? impor, Eu, na minha né? idade, eu leio hoje Guimarães Rosa, tem coisa que eu não entendo. Eu Exato. tenho que reler várias vezes. Às vezes com o dicionário do Acho que lado. com 10 né? anos de idade, ficar lendo essas coisas assim, pesadas, essa leitura clássica. Aí eu passei essa fase odiando ler. Quando eu chego da idade adulta, entro como colaborador de um hospital, sou contratada profissionalmente para fazer café, para ser atendente, ou mesmo como enfermeira, né, de um hospital de câncer. Como é que você me conquista? Eu primeiro tento te conhecer. Eu tento, porque assim, essa leitura, né, a leitura pela leitura, como você disse, eu tento, você vai chegar até a biblioteca, no caso. Obrigatoriamente, porque é um lugar que eu tenho que passar. Não, então, nessa biblioteca você vai por vontade própria, né? Porque você vai lá em busca de algo, ou só para descontrair, ou eu estou no meu horário de intervalo, vim conhecer o acervo. Quando você chega na biblioteca pela primeira vez, eu já olho para você, você nunca esteve aqui, precisa de ajuda? Ah, não sei, estou só vendo. Ah, mas me fala, do que você gosta? E você tem filho? Olha, esse livro é muito bom. E aí eu começo, né, a me familiarizar, a entender o que aquela pessoa está passando. Você Muitas acha que vezes a primeira leitura ela tem que ter uma utilidade na vida da tem que pessoa? ter. Tem que ser um livro que se encaixa, né? Que se encaixa naquele momento. Que a leitura ela está muito relacionada ao contexto, né? Às vivências do outro. Então, um livro que eu leio, eu vou entender de uma forma, o outro vai ler de outra, vai entender de outra. Então, ela tem que ver. Então, eu tento satisfazer a necessidade dela naquele momento. Ah, mas eu ando meio para baixo, minha autoestima não tá legal, estou em crise com o marido, tal. Olha, eu tenho esse livro que fala de relacionamento de casais, esse livro que fala de autoestima. E vai partir para autoajuda mesmo. E aí você Sem vai tentar preconceito. sem preconceito. Você não pode ter, você tem que ser imparcial, né? Eu não posso dizer, olha, não leia isso aí não, que isso aí não é bom, né? E aí até quando eles chegam com preconceito, tem muito preconceito em relação aos livros espíritas. Às vezes as pessoas falam, mas... Eu falo, não, mas os livros espíritas são o que mais sai. Nossa, tem gente que, né? Eu falo, gente, mas não é assim. Tenta ler, vai conhecer, né? Existem histórias por detrás de tudo isso. Né? A gente não está falando de religião aqui. Então, você tem que ser imparcial e para permitir que os usuários conheçam todo o seu acervo e ali escolham um caminho. Qual que é a frequência? Quantos livros saem? Porque assim, aí eu fico quanto tempo com aquele livro? Nós começamos com prazo de 10 dias e aí nós entendemos que 10 dias era insuficiente para os livros de literatura. Por causa da história do tempo. Isso. Que falta na vida das pessoas. Exatamente. Aí nós estendemos por um período de 30 dias. Tem sido ótimo isso. O pessoal consegue ler. E às vezes né? devolve antes. E às vezes devolve antes. Terminou, devolve antes, senão você pode ficar até 30 dias. E como é que é a saída disso num mês? Quantos livros em A média? gente tem uma média de 250 a 300 livros por mês. É uma média boa, na sua Muito opinião? boa. Nós temos É hoje mais de 10% do acervo. Exatamente. Digamos assim. Nós temos hoje 1.300 usuários cadastrados, né? Embora nós atendemos também a Unidade 2, Cuidados Paliativos, o AME, esses funcionários vêm muito pouco para cá, utilizam pouco. Então, os nossos usuários mesmo são os que ficam aqui na região. Na região, isso. Que a gente fala assim, não é um prédio só. Quem não conhece em casa, são vários prédios, né? Então, a gente fala na região mesmo. Porque E eu são acho que é uma separados. média muito boa, por quê? Porque a gente tem conseguido manter isso, né? Então, tem dias em que, surpreendentemente, eu empresto 20, 30 livros. Tem dia que eu empresto 4. E voltam todos? Não. Sendo bem sincera, não. A gente tem uma política de que quando o profissional é desligado da instituição, ele tem que passar por ali para a gente checar se ele não está indo embora com nenhum livro. Porque tem aqueles que vão embora com livro. E, além disso, assim, a gente tem muitos usuários que se esquecem que... Isso acho que é normal. Eu já trabalhei em biblioteca de faculdade, né, antes de vir para cá, e acontecia também. Então, aí você trabalha com aquela coisa, você liga, olha, fulano, você lembra que você está com o livro? Ah, me esqueci. Muitos me encontram no corredor. Nossa, quando eu te vejo, eu lembro que eu estou com o livro para devolver. Eu falei, então, eu vou te dar uma foto minha para você não esquecer. Mas a gente vai
trabalhando até para não perder os nossos usuários, né? Então a gente chega com jeitinho, olha, você está devendo um E essa livro, perda, tal. como você como profissional da área, você sabe que essa perda é uma perda mundial. Exatamente. Toda a biblioteca do mundo Exatamente. existe essa perda de pessoas que vão embora e desaparecem e o livro desaparece Desaparecem junto. junto. Não é uma característica do Não, Brasil, não, inclusive. Isso é comum em qualquer biblioteca. A gente já trabalha com índice de perda. Eu queria saber também, no próximo bloco, porque a gente tem mais um intervalo, o que você lê. Porque a gente imagina que bibliotecário tem que ler tudo que está lá na biblioteca. E você não tem esse tempo. Não. Né? Então, eu tenho umas curiosidades ainda para te perguntar. A gente vai para o intervalo. Se você também é curioso para saber o que um bibliotecário lê, fica com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Os rins, ele tem várias funções. A função talvez mais notável entre todos seria a produção da urina, né? A urina ela é responsável pela liberação das excretas do organismo, né? As células, a sobrevivência, o metabolismo no geral, ele produz algumas substâncias, resíduos, e esses resíduos têm que ser liberados do organismo, e a principal função da urina seria essa, de excretar os resíduos produzidos pelo metabolismo orgânico, né? Entre outras funções dos rins, nós temos a produção de hormônios, né? A regulação da homeostase orgânica, que é a regulação da pressão arterial e também dos eletrólitos orgânicos, e também excretas de substâncias tóxicas, como produtos de medicamentos e antibióticos, etc. Bom, o câncer de rim, de maneira geral, o câncer de maneira geral, seria um crescimento desordenado e rápido de uma célula orgânica, né? O nosso organismo, para poder crescer e se manter vivos, e para se manter vivo, nós precisamos de crescimento celular, de reposição celular, e por uma fatalidade aí, em algum momento essa célula ela perde, né, a coordenação, e ela acaba se reproduzindo, se multiplicando, crescendo de maneira rápida, e isso sai do controle do organismo e ela cria um bolo celular, e isso começa a crescer de maneira desenfreada e isso se transforma numa coisa séria que é o câncer. Bom, o tratamento do câncer de rim, né, a terapia básica é a cirurgia, né? O rim, os tumores renais, eles são essencialmente cirúrgicos, né? Porém, hoje em dia, existe já alguns medicamentos que são específicos para o tratamento do tumor renal, mas de maneira geral, nós podemos retirar todo o rim quando o tumor já está maior, um tamanho mais avançado, ou retirar um pedaço do rim, que seria a nefrectomia parcial, quando você tem um tumor menor, né? O tamanho da lesão ele é muito importante também para o tratamento, para a terapia. Então, de maneira geral, essencialmente cirúrgico. Os fatores de risco, né? A causa do tumor renal, ela ainda é desconhecida, mas nós temos alguns fatores que estão mais associados com o risco da pessoa obter o câncer. De maneira geral, essas causas podem ser externas e internas. Aquelas causas internas, de maneira geral, corresponde à genética do paciente, né, da pessoa, que é a hereditariedade, e isso, na maioria das vezes, a gente não consegue mudar. Agora, onde a gente pode interferir seriam nas causas externas, que tem a ver com o meio ambiente, estilo de vida, né, dieta e etc. Então, hoje nós sabemos que, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é uma das principais causas de câncer. Então, para os tumores de rim, nós temos alguns fatores associados. Por exemplo, o tabagismo, a hipertensão, né, pessoas que não controlam a pressão, a obesidade. Então, são os principais fatores de risco associados ao câncer de rim. A prevenção, ao contrário do que muitas pessoas pensam, para o câncer não existe nenhum medicamento, remédio para prevenir o câncer.
Onde nós podemos agir seriam naquelas causas externas, ou seja, relacionadas ao meio ambiente. Então, você não fumar, controlar o peso, manter uma dieta saudável com bastante fruta, verduras e legumes, né? E ter um estilo de vida saudável, com exercícios e diminuir o estresse. De maneira geral, essa é uma orientação que você pode prevenir não só os tumores renais, mas para qualquer tipo de câncer. Nós voltamos com o programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Hoje a gente está falando de livros, de bibliotecária, de biblioteconomia, de biblioteca, porque no Hospital de Câncer tem 2 bibliotecas, uma técnica, científica, que fica à disposição dos profissionais que querem se aprimorar, fazer a sua pós-graduação, às vezes até mestrado, doutorado, e tem a biblioteca para os funcionários, para os colaboradores, que é a biblioteca que a Daniela Muriel, toma conta, e hoje é o teu xodózinho mesmo, né? Você já passou pela outra, profissionalizou a outra e agora esse é seu xodózinho. E aí eu perguntei no final do último bloco o que você lê, porque você não lê tudo. Não. Né? Não. A gente tem essa ilusão, se ela está me indicando é porque ela já leu. Mas você lê todas as orelhas, pelo menos? Na verdade, a gente lê as orelhas nem tanto, né? Enquanto profissional, você não vai ler as orelhas, tá? A gente tem que ler mesmo partes do livro para entender o tema, realmente. Uhum. Por exemplo, O Mundo de Sofia. Se eu for pelo título e pela orelha, de repente eu coloco ele em história infanto-juvenil, e na verdade é um livro voltado para a filosofia. Então o bibliotecário tem que ter muito esse cuidado de não se apegar no título e nas orelhas do livro. Ah, tá. Que eu já leio orelha. É mais destinado Eu um sou tanto quanto à consumidora venda, mesmo. Eu vou lá na isso. livraria, eu vou nas orelhas, Isso é- ali atrás, naquela descrição de trás. Exatamente, mas enquanto profissional, né, no momento de preparar, de processar o livro tecnicamente para disponibilizar para os usuários, a gente tem que ler um pouco do conteúdo mesmo, né, para identificar o tema central daquela Você tem que história. fazer uma degustação. Exatamente, exatamente. Para Tá, que o então, livro não se perda. Quando você indica, você sabe o que você está indicando. Sei. Você Sei. sabe. Mas o que você gosta de ler? Eu gosto de ficção e eu gosto dos romances com histórias, né, que se passam em determinado continente, uma determinada época. Por exemplo, o último livro que eu li... Parou. Tomei água, mas não dei conta, não. Primeira vez. Tem antes finais? Calma. Você acha que dá emenda ou quer começar? Não, vai na última pergunta. Não é melhor? Pode ser. Calma, que ainda tá aqui. Peraí, senão vou começar e vou parar de novo. Tudo a seu tempo, pode ficar calmo. É bronquite meu. Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1. Mas e você, particularmente, o que você gosta de ler? Eu gosto de livros de ficção e os livros de romance, mas os romances que têm um fundo histórico, um contexto histórico. Determinado continente, determinada época. Então, o último livro que eu li, por exemplo, foi A Irmã de Freud, né, que se passa, conta toda a história do Freud, quando eles foram deportados, quando ele foi separado da família, e depois todo um romance. Né? Agora, você tem teu gosto pessoal, acabou de dizer. Exatamente, isso. Você tem algumas coisas que você não gosta. Tem. E aí, como é que fica o teu cliente? Você conta para ele o que você não gosta? Você tem que separar o profissional do pessoal? Eu digo para ele, olha, eu não... Porque às vezes eles chegam em mim e falam assim, eu preciso de um livro motivacional. E eu digo, olha, eu não li, mas já leram, então eu trago experiências e relatos de outros usuários que já leram. Uhum. Eu tento ser muito sincera com os meus usuários, até para não mentir, porque eu vou dizer para ele assim, é ótimo, né? E eu não sei, na verdade, se é mesmo, porque eu não li. Então, quando é algo que eu não li, que eu não conheço a fundo, né, a história, eu digo, olha, esse livro sai muito, o pessoal leu e disse isso, gosta bastante, ou esse livro quase não sai, as pessoas que leram disseram isso. Mas eu sempre digo que é algo muito particular, né? Porque o gosto pela leitura tem muito a ver com as suas vivências, Seu momento com o de seu vida, momento. Né? Então, assim, um livro que para mim não significou muita coisa, não acrescentou muito,
para você pode ser Você extraordinário. não pode ter preconceito Então, de eu não jeito posso ter nenhum. preconceito e eu não posso me colocar a favor ou contra aos livros, né? a Agora, e determinado os livro. pacientes? Quando eles querem um livro, vocês podem emprestar? Então, para os pacientes, nós não podemos. Por quê? Porque os livros, eles são manuseados, eles pegam poeira, né? Por ser papel, tem muita bactéria. Então, o livro, para chegar até um paciente, principalmente os que estão em tratamento quimioterápico, passou por cirurgia, coisa e tal, precisa de um tratamento específico, né? Então, Então, a gente... não é uma questão de não poder, porque não vai é porque eu não perder, quero, porque vai É porque perder. a É porque a existe- filosofia do hospital é pensar na saúde da pessoa em primeiro Exatamente. lugar. E o livro, para chegar a esse, por exemplo, o livro já está ali há 2 anos, já rodou por N mãos, né? Tem Em ácaro vários ali. lugares, cheio de ácaro, né? Papel cheio de ácaro, deixei no armário, o outro deixou no guarda-roupa e assim por diante. Então, para eu levar esse livro para o paciente, eu corro um risco de repente, levar alguma infecção, alguma bactéria. Então, eu não posso levar esse livro para o paciente. Hoje, a gente ainda não tem, né, condições de oferecer esse serviço para o paciente. Existe, sim, um projeto que chama Carrinhos, né, itinerantes com livros, que corre os ambulatórios, né, está também no AME esse projeto, com o apoio das voluntárias da VCC, que disponibiliza livro para os acompanhantes e pacientes que estão no ambulatório. Então, eles retiram o livro Naquele momento naquele ali. momento. Eles retiram o livro pela manhã, fazem a leitura e devolvem no final do dia. O que acontece na nossa biblioteca, na Usina do Saber? Muitos acompanhantes nos procuram. Às vezes o pai vai fazer uma cirurgia, está internado. E aí, por minha conta e risco, né? Eu não consigo dizer não para uma pessoa quando ela fala, Que quer ler. eu queria um livro. Porque às vezes elas ligam das recepções, olha, eu queria saber se o acompanhante pode. Aí eu explico, eu falo, olha, a gente não tem recurso para atender vocês, mas como você tem muito interesse, eu vou liberar sobre minha responsabilidade. Aí eu anoto o telefone, tudo direitinho e levo, porque aquela pessoa, naquele momento, o livro Precisa. é fundamental para ela. Né? É o parceiro dela nas horas de espera. Mas isso normalmente é uma pessoa que já tem o hábito, né? Que já tem o hábito, exatamente. Porque como é que está a relação hoje com esses celulares que tomam tanto tempo da nossa vida? Esse monte de mídia social aí que a gente tem, né? No celular, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e mais um monte que aparece todo dia, né? As pessoas estão lendo menos. Muito menos. As pessoas sempre, mesmo aqui, muitos dos mas você nunca veio, você não tem lido e tal. Ah, eu não tenho tempo, está muito corrido, não sei o quê. Mas ela tem um tempo, ela passa 40 minutos do horário de almoço dela no celular. Então, realmente... E lendo de tudo de também. tudo, exatamente. Né? Bobagem. Às vezes até a Clarice Lispector aí é uma coisa, né? Ela, o Caio Fernando de Abreu, né? Eles estão sempre circulando aí as frases. Isso. Agora, muita coisa que está nessas redes sociais atribuída a alguns autores, essas frases nem são desses autores. Não são. Eu lembro que o Pedro Bial, recentemente, fez um texto enorme dizendo, se eu escrevesse metade das coisas que atribuem a mim, eu seria um idiota, porque tem coisas completamente conflitantes. Exatamente. Né? As pessoas se perdem. Luiz Fernando Veríssimo é outro também. Outro. Eu tenho um acervo muito bom, né? Uma série de Luiz Fernando Veríssimo muito bacana. Mas as pessoas se perdem em meio a tanta informação. Elas reproduzem sem analisar criticamente. E eu acredito que essas sejam as pessoas que não têm o hábito da leitura. Porque quando você tem o hábito da leitura, principalmente quando você tem uma atração, uma fixação por um determinado autor, porque isso acontece muito, né? Você conhece a forma de escrita daquele autor. Você é capaz de reconhecer quando aquela frase realmente é dele ou não é. Eu te confesso que eu já tive até discussões com amigos por causa disso. Já me mandaram um texto do Veríssimo, eu bati o olho e falei assim, gente, percebam os erros de gramática. Exatamente. Que um Veríssimo, com esse sobrenome, filho de quem é, né? Jamais cometeria. Ele tem um texto fácil, Exatamente. mas um texto correto. E isso é algo que assim, que me aflige muito, essa questão da escrita. Eu falo, gente, como é que a pessoa é capaz de ir no Face e reproduzir dessa forma com tamanhos erros gramaticais, sabe? E atribuindo a um grande autor. E atribuindo a um grande autor. Então, as pessoas se perdem em meio a essas informações, mas por culpa delas mesmas, né? Por exemplo, aqui a gente tem à disposição dos usuários um acervo muito bom. Né? Tem médicos que chegam lá, que eles também utilizam a nossa biblioteca, e falam, Dani, quem escolheu esses livros? Né? Que a escolha foi feita por profissionais de letras, bibliotecários,
do Instituto Brasil Leitor na época. Ele falou, porque os nossos usuários não leem esses livros. E realmente, a gente tem, digamos que 70% do nosso acervo nunca foi utilizado. Mas você, às vezes, pinça alguém que sai ali do óbvio e vai para uma leitura Existe. mais bacana, mais Ontem profunda? teve 2 casos. É? De livros que nunca tinham sido utilizados, assim, que já ganharam prêmios Nobel de literatura, mas que não é o foco, né? A grande massa, né? O grande número de usuários não gostam daquela literatura. Mas vez ou outra aparece. Você tem o que comemorar nesse dia do bibliotecário? Olha, existem muito a comemorar, né? É uma profissão que, embora não tão reconhecida, mas que no mundo em que vivemos hoje, o desemprego é só para quem quer, né? Faltam profissionais bibliotecários hoje, né? Mas é uma profissão que sofre muito com a discriminação, né? Muitas pessoas acham que o bibliotecário não tem formação nenhuma, que qualquer pessoa que não, né, desmerecendo os nossos auxiliares, os nossos colegas de trabalho, mas que qualquer pessoa que está atrás de um balcão é bibliotecário, né? Não entende a importância dessa nossa profissão, do quão importante é você ter, por exemplo, no hospital, do quanto o bibliotecário auxilia, né, no desempenho das atividades, né, no desenvolvimento de outras habilidades, né? E é uma profissão que sofre muito, principalmente com a falta de fiscalização dos órgãos governamentais. Da área, né? Da área. Porque existem muitos profissionais não formados, embora exista uma legislação que diga em toda biblioteca universitária tem que ter um profissional bibliotecário. A gente sabe que em muitas delas não existe. Existe lá um Mas até um mesmo porque professor... faltam profissionais. Quer dizer, você tem o que comemorar, mas tem muito que conquistar tem ainda que na muito área. conquistar. Tomara que o programa tenha ajudado em alguma coisa. Às vezes alguém que está assistindo já se esclareceu um pouco mais sobre o assunto, né? É sempre muito bom a gente poder apresentar, né, esse universo tão grande de profissões que existem, né? E é sempre muito bom falar daquela profissão que você escolheu para seguir. Dani, muito obrigada, viu? Obrigada. A gente aqui também está sempre de portas abertas quando você quiser voltar. Tá Eu bom? que Obrigada agradeço. pela participação. Obrigada. Se você gostou, aprendeu mais alguma coisa, não só sobre o Hospital de Câncer de Barretos, que tem 2 bibliotecas, mas também sobre uma área diferente que você não conhecia, fez uma reflexão da sua relação hoje em dia com a leitura, que a gente anda aí com essa relação do não tenho tempo, mas tem tempo para ler coisas que nem valem tanto a pena, e quer saber mais? Entre no nosso site, hcancerbarretos.com.br. Tem um mundo inteiro lá, tem uma biblioteca de informações no nosso site para você. Entre lá, você é sempre muito bem-vindo. Até o próximo programa. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos e hoje nós temos como convidado o Dr. Lúcio Flávio Fernandes, ele que é médico aqui do Serviço de Emergência do Hospital de Câncer de Barretos e também cardiologista, está fazendo seu mestrado aqui na Fundação Pio XII com um tema bastante interessante que é trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar em pacientes com câncer. É uma coisa complicada, mas ele vai explicar para a gente o que é isso. Olá, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom. Doutor Lúcio, que história é essa de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar em pacientes com câncer? O que é isso? Sim, é uma doença importante, principalmente nos pacientes com câncer, o qual formam-se coágulos em algumas partes do sangue, do corpo, principalmente nas pernas, na coxa, e que esses coágulos podem migrar, podem sair da perna e parar no pulmão. E isso sim a gente chama de tromboembolismo pulmonar. É uma doença grave, potencialmente fatal, e que os estudos que a gente está programando pode trazer alguns benefícios, esclarecer alguns métodos diagnósticos para que a gente possa entender melhor essa doença e diagnosticar mais rápido. Então quer dizer que trombose venosa é quando entope a veia da perna e esse coágulo ele pode se desprender e vai parar no pulmão. Isso é perigoso acontecer? O que pode acontecer? Sim, justamente, é isso mesmo. É o coágulo, a trombose é o coágulo dentro das veias e que esse coágulo, parte dele pode se soltar, saindo das veias do local original e ir parar no pulmão.
quando esse coágulo chega até o pulmão, costuma dar muita falta de ar, dor no peito, tosse e às vezes até um pouquinho de tosse com um pouco de sangue. E isso muitas vezes assusta e traz o paciente, na grande maioria das vezes, traz ele imediatamente para o hospital. E é uma situação grave essa. Sim, grave. Existe uma porcentagem alta até de mortalidade. Em alguns casos, em alguns estudos, a gente vê até 25% de mortalidade. Então, a cada 4 pacientes que têm o tromboembolismo pulmonar, ele acaba falecendo e muitas vezes dentro de 24 horas. Doutor Lúcio, eu sei que você está fazendo um estudo bastante interessante com os pacientes aqui do Hospital de Câncer de Barretos, que tem esse problema ou suspeita. Você pode falar para a gente um pouquinho do estudo que você está fazendo, doutor Lúcio? Sim, todos os pacientes que vierem ao hospital com suspeita de trombose ou de tromboembolismo pulmonar, nós vamos dosar alguns exames de sangue e comparar os pacientes que realmente tiveram a doença e os que só foram suspeitos, mas que não tiveram a doença. Estes exames vão servir futuramente para que sejam mais exames que a gente possa, como arsenal de investigação diagnóstica, nos próximos pacientes que vierem com essa suspeita da doença. Então você vai dosar algumas substâncias do sangue desses pacientes que têm suspeita e aqueles que tiverem a trombose na perna ou a embolia de pulmão, você espera encontrar um resultado diferente no sangue. Isso. Nos pacientes que não têm trombose e eles possuem alguns exames diferentes daqueles que têm trombose. Habitualmente, estes exames que nós estamos avaliando não costumam ser investigados de forma rotineira, até porque os trabalhos nessa área ainda são escassos e precisam de mais dados para que a gente possa utilizar. Tendo mais exames facilita o diagnóstico e a gente consegue diagnosticar mais rápido e com maior segurança esse paciente. Doutor Lúcio Flávio, muito obrigado pela sua entrevista. É isso aí, o Hospital do Câncer de Barretos fazendo ciência para beneficiar os pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.